Mas por que cicatriz, Michel? Porque a cicatriz vai fazer tu lembrar, mas não vai fazer que sentir dor. E todo aquele que olhar essa cicatriz, mesmo que toque, eu não vou sentir dor, porque o inimigo vem para acusar. E que essa cicatriz, meu Pai, possa ser o referencial que o Senhor curou, que o Senhor libertou, que o Senhor sarou, que o Senhor transformou e que o Senhor, meu Pai, derramou a sua misericórdia. Meu Deus, eu não estou preocupado amanhã desse dia quem vai gostar ou quem não vai gostar. A minha preocupação aqui é que pessoas venham se render ao teu altar, venham se quebrantar, venham se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus atos que eu pratico, que eu penso, que eu imagino. Meu Deus, entregamos tudo nos teus pés, entregamos tudo no teu altar. Tu falaste que tu vieste para as ovelhas perdidas na casa do Pai, e está aqui um monte de ovelha. Tu falaste que o são não precisa de médico, mas sim os doentes. Está aqui um monte de doentes, porque se não tivesse, não estaria aqui. Um monte de pessoas que precisam de uma libertação em alguma área de sua vida, assim como eu preciso. Precisa de uma intervenção sobrenatural. Meu Deus, manifesta a tua glória mais uma vez nesse lugar. O Senhor trouxe o teu povo para passar por esse tanque. Traga o seu povo para ouvir a palavra, a palestra. Porque o conhecimento é que liberta de toda a prisão espiritual, meu Pai. Essa é a nossa oração em concordância para a glória do teu nome. As portas estão abertas. Os teus servos estão aqui. Estão precisando ouvir agora o Senhor falar. Vamos aplaudir a Deus no meio desse dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, lição 12. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler de novo. Lição 12. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Lição 12. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Glórias a Jesus. Texto bíblico base se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 1 e do versículo 10 ao versículo 13. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Eis o teu vaso de azeite vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Texto áureo se encontra no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Que lindo, né, irmãos? Que lindo, né? O desprezado, né? Aquele que não era visto, mas estava fazendo o que interessava, que era cuidar dos bens do seu pai, das ovelhas. Enquanto os que tinham formosura estavam ali esperando por reconhecimento. Glórias a Deus. Vamos para a palavra, vamos para a palestra. Minha mãezona, pastora Wanda, obrigado já para a senhora aceitar o nosso convite. E já pedimos já chuva de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa.
Mulher segundo o coração de Deus. Irmãos, o pessoal que for chegando, vai pedindo, vem para frente, tá? Chegando, vem para frente. Fica juntinho aí. Glórias a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Michel me chamou, o presbítero Michel me chamou para essa palestra, eu falei assim, Jesus, eu gosto muito de falar de Davi. Louvado seja Deus. Não porque Davi é segundo o coração de Deus, não só por isso, mas eu gosto muito de falar de Davi, porque a gente vê várias características de Davi, né? Conforme já foi falado aqui na frente, nós não estamos falando de uma pessoa que não tem pecado. Estamos falando de uma pessoa que Deus escolheu um ser humano como eu e você, que Deus sondou o coração dele e falou, esse aí vai fazer a minha vontade, apesar de tudo. Né? Então você olha assim e diz, o que é fazer a vontade de Deus? É aquela pessoa que pode errar, mas que se arrepende, pede perdão, desce. É aquela pessoa que não está imune aos pecados, aos problemas da adversidade da vida, mas é temente a Deus, né? E respeita a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Samuel capítulo 15, nós vamos saltear um bocadinho, tá? Para a gente entender, quando Deus fala segundo o meu coração, para a gente entender por que Deus fala isso, porque na verdade o tema da palestra é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então a gente precisa entender por quê, porque muitas das vezes os pregadores pregam nessa palavra, mas você não entende. A maioria das vezes que eu já vi os pregadores pregando Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas eles vão focar no pecado de Davi com Betseba. Aí dá uma, turba a nossa mente, a gente não entende. Ué, que homem é esse segundo o coração de Deus e roubou a mulher do seu amigo e se deitou com ela e bem dizer matou o seu amigo, colocou ele na frente da batalha. Aí a gente fica turbado. Por quê? Com um pecado tão grande. Mas nós vamos entender isso na manhã desse dia em nome de Jesus. Eu gostaria agora que você, junto comigo, abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 15, depois eu vou falando para você aonde mais a gente vai ler. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê entendimento, tá bem? Soberano Deus, eterno Pai, Pai bendito e amado, nos colocamos hoje na Tua presença, Senhor, para que o Senhor venha abrir agora a janela do céu, não para mandar ouro, não para mandar carro, não para mandar casa, mas para mandar sabedoria e inteligência para cada um de nós, Senhor. Jogando por terra na manhã desse dia todo bloqueio espiritual, lançando por terra na manhã desse dia, meu Senhor, tudo aquilo, toda barreira, Senhor, que tem nos impedido de entender a Sua palavra, meu Senhor da glória. Pedindo na manhã desse dia que o Senhor venha tocar na nossa mente, Senhor, principalmente na minha, Senhor, não só na mente, Senhor, mas no meu falar, no meu linguajar, para que eu possa conseguir passar para os Teus filhos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, porque, Senhor, eu entender uma coisa, mas fazer com que as pessoas entendam é outra muito diferente. Portanto, me dá sabedoria, Senhor, que Tu deu a Salomão, Teu servo, Teu filho, Teu escolhido, meu Senhor da glória, porque Salomão foi escolhido para estar diante de um povo. Portanto, Senhor, que Tu venha me dar essa sabedoria e venha, Pai querido e Pai amado, abençoar os Teus filhos na manhã desse dia, para que eles possam se inclinar totalmente, eu também, perante a Ti. Tome essa palestra, Senhor, na palma das Tuas mãos, nos auxilia, nos ajuda, meu Senhor da glória, que o Teu Espírito, Pai querido, venha sobrepujar tudo hoje aqui neste lugar, Senhor, e dominar nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Samuel capítulo 15,
versículo 3, depois do 7 ao 9, o 10 e assim por diante. Amém? Todo mundo hoje está cheio de vigor, todo mundo hoje está forte, tomou um bom café da manhã, os que não tomaram, ali não estão debaixo da orientação de Deus, dos seus propósitos, e eu creio que nós não vamos nos cansar, né? Na manhã desse dia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, diz a palavra do Senhor: Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Versículo 7. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Repita comigo esta parte, amém? Essa parte B do versículo. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém, igreja? Vamos agora para o capítulo 16. Quem está cansado aí? Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram:
de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A igreja pode se assentar em nome de Jesus, glorificando a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Por que eu comecei lá no capítulo 15? Eu senti de Deus, e quando eu cheguei aqui nesse lugar agora com o presbítero aqui orando por mim, aqui na frente antes de eu trazer a palestra, ele pedia a Deus por mim, que o Senhor viesse me usar da maneira que Ele quisesse, agradando Ele ou aos irmãos ou não. E ali, eu vi, e hoje aqui, nessa oração que Ele fez por mim e pela igreja, a confirmação de Deus para essa palavra. Porque, irmãos, hoje aqui, nós estamos fazendo uma palestra. O que significa uma palestra? Um entendimento, eu tenho que conseguir diante de Deus passar para vocês, para que vocês venham a entender. Eu tenho que saber fazer essa palestra diante do Espírito Santo de Deus, porque palestrar nada mais é do que uma explicação da palavra de Deus. Hoje nós não estamos aqui para sapatear, nós não estamos aqui para dizer isso que te digo, nós não estamos aqui, aleluia, para profetizar sobre a vida de vocês, nem mesmo para profetizar bênção. Mas a palestra nada mais é do que nos fazer entender algo da parte de Deus. E eu acho isso muito sério, porque quando o Senhor usou o servo dele para me chamar, para me convidar, para trazer essa palestra, a primeira coisa que eu pedi ao Senhor foi o seguinte: Senhor, me faça entender e faça com que eu consiga passar aquilo que o Senhor me fez entender para os teus filhos. Porque o título dessa palavra é muito forte. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não é Davi o que me chamou a atenção. O adjetivo não é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Seria então um homem segundo o coração de Deus, queria dizer o quê? Um homem só segundo o coração de Deus. Mas não, quando se fala o homem segundo o coração de Deus, está dizendo que Davi é o homem segundo o coração de Deus, que você é o homem segundo o coração de Deus, você é a mulher segundo o coração de Deus. Isso está querendo dizer o quê? Deus não escolheu somente um, mas Deus escolheu vários, e cada um de nós pode ser segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que para ser segundo o coração de Deus, eu tenha que ser totalmente santa na terra. Se eu fosse totalmente santa na terra, já não estaria mais aqui. Já teria subido com menor que Elias. Davi, com todos os seus erros, se nós formos estudar a palavra de Davi, mas sem o entendimento do Espírito Santo de Deus, nós vamos danar pecar por aí, porque Deus vai perdoar, porque perdoou Davi. Porque o pecado de Davi foi um dos pecados muito fortes, assim como o meu e seu, porque não tem peso nem medida para pecado, mas foi um pecado que Davi cometeu que abalou toda a estrutura do Antigo Testamento, porque Davi cobiçou. Davi não só olhou, cobiçou, mas ele colocou as mãos, tomou, e além de tudo isso, ainda assassinou. Porque assassinar não significa só você pegar uma arma ou uma faca e enfiar numa pessoa, mas e Davi planejou algo para destruir um homem, para se apossar daquilo que pertencia àquele homem. Isso é muito sério e isso é muito grave. Mas por que Deus chama Davi o homem segundo o coração de Deus? Nós vimos dentro dessa palavra, quando nós começamos lá no capítulo 15, que Deus, ele julgava, Deus era o juiz sobre Israel. E o povo de Israel não se contentou. Por quê? Porque Samuel, profeta de Deus, escolhido por Deus desde criança, aleluia, foi que os seus filhos pecavam, os seus filhos faziam atrocidades, os seus filhos não tinham capacidade de liderar o povo. E porque os filhos de
o povo julgou Samuel. Até hoje acontece isso. Se o seu esposo não é crente e vacila por aí, as pessoas julgam você. Se os seus filhos não são crentes e vacilam por aí, as pessoas julgam você. Mas afinal de contas, quem é que está trabalhando, quem é que está fazendo, quem é que está obedecendo a Deus? É aquele que está errando, aleluia, ou aquele que Deus escolheu? Então até hoje o povo tende o quê? A se inclinar e a julgar as pessoas segundo aquilo que eles ouvem, segundo aquilo que eles veem. Por causa dos filhos de Samuel que não estavam na posição, o povo começou a inquirir, começou a apertar Samuel, que queria o quê? Um juiz, esquecendo que Samuel só era o porta-voz de Deus. Não era ele que julgava, mas sim Deus julgava naquele tempo o povo. E o povo, eles não queriam, aleluia, mais a liderança de Deus através de Samuel. Samuel se entristeceu muito. E o Senhor, palestrando Samuel, falou para Samuel: Samuel, não fique triste, não baixe a sua cabeça. Eles não estão afrontando a você, eles não estão rejeitando você, mas estão rejeitando a mim, porque é através de você que eu falo. Sou eu quem dou as vozes, sou eu que falo. Se não querem mais obedecer a minha voz através de você, não é você que eles estão rejeitando, mas sim a mim. E Deus quis fazer o quê? A vontade do povo. Mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele conhece o coração do ser humano. Deus escolheu Saul, aleluia, porque Saul era bonito de aparência, Saul era grande, era forte. A Bíblia fala de Saul que dos ombros para cima ele era lindo, ele era formoso. O que eu quero passar para você da parte de Deus a respeito disso? O povo, eles querem aquilo que agrada aos seus olhos. A palavra do Senhor fala lá no Novo Testamento de Jesus que ele não tinha aparência nem formosura. Se a Bíblia fala isso, é porque ele não era bonito, não era apresentável. Poderia não ser um horror, mas se a Bíblia frisa que ele não tinha aparência nem formosura, é uma pessoa que não chamava atenção. E por causa disso, ele foi rejeitado pelo povo. Apesar dos milagres, apesar de que onde ele passava ele fazia sinais, mas o povo não queria saber. Sabe por quê? Porque até hoje o povo julga pela aparência. Aleluia! A sociedade julga o homem segundo aquilo que o homem tem e pode oferecer. Se você pode oferecer alguma coisa material para alguém, você vai ter uma fila andando atrás de você te seguindo. Mas se você só ora, se você só jejua, eles não querem saber, eles querem aquilo que você possa oferecer e materialmente presentear eles. Mas se você não tem nada disso para dar, você não tem seguidor. Não quer saber se você ora, se você jejua, não quer saber. Eles querem saber aquilo que você pode oferecer. E hoje em dia, até hoje, no Antigo Testamento, e até hoje, nós vimos que Deus escolheu Saul e frisa a aparência de Saul. Mas como foi que Deus escolheu Saul? Saul saiu, aleluia, o pai de Saul falou assim: olha, perdeu, colocou as jumentas na mão de Saul para tomar conta, Saul perdeu as jumentas. Saul perdeu as jumentas. Quando Saul perdeu as jumentas, aquilo foi uma isca de Deus, veio puxando Saul e levou Saul até o sacerdote, até o profeta. E o profeta ali escolhido por Deus chegou e profetizou para ele, deu uma visão, uma revelação: vai em tal lugar que você vai achar jumento do teu pai. Mas falou para ele, deu um recadinho de Deus. Deus escolheu Saul pela aparência. Por quê? Deus vê pela aparência, igreja? Não. Mas Deus escolheu porque sabia que o povo vê pela aparência. Então o que aconteceu? Colocou Saul acima do povo. Passou-se um tempo, Saul guerreava as causas do povo de Israel, as guerras. O que foi que aconteceu? Deus deu uma ordem para Saul. Por quê? Deus provou Saul, mas Deus colocou Saul para mostrar para o povo que quem sabe é Deus. Não importa a aparência, não importa se tem para dar ou se não tem para dar. Deus conhece o coração e sabe aquele que vai fazer a vontade dele até o final. E a vontade de Deus é a melhor para o povo, porque Deus
gratidão. Deus se importa com o povo. Deus quer o melhor para o povo. E Deus provou Saul, e porque Deus não sabia. A palavra diz aqui que Deus se entristeceu. Deus o quê? Se decepcionou com Saul? Olhando a Escritura Sagrada, nós vamos falar que Deus se decepcionou com Saul. Eu digo para você que o entendimento que o Espírito Santo de Deus deu para mim, Deus não se decepcionou com Saul, porque Deus sabia o que Saul iria fazer. Deus se entristeceu com o povo, porque o povo se importa com o agora, mas Deus vê lá na frente. E Deus, para Deus, não é importante o que você pode sacrificar, mas para Deus é importante que você sacrifique e obedeça. Se sacrificar, eu posso chegar aqui com um grande sacrifício da parte do Senhor, e você vai olhar para mim, que não conhece a minha vida, e vai falar assim: que pastora abençoada, olha o que ela fez pela obra, olha o que ela deu. Ela abençoou o pastor com um carro, né? Assim as pessoas que têm dinheiro. Ela abençoou a igreja, reformou a igreja toda sozinha. Mas será que eu estou obedecendo a Deus conforme Deus quer que eu obedeça? O importante para Deus não é o sacrificar, mas sim o obedecer a ordem do Senhor. Nós vimos aqui que Deus deu uma ordem para Saul: vai lá e mata todos os amalequitas. E explicou bem detalhado: você vai matar os homens, desde os homens até as mulheres, até as crianças que mamam, e todos os seus animais, não poupe nenhum, desde vaca a carneiro, a bode e a ovelha. Só faltou Deus falar assim: se tiver um peixinho no aquário, mata também o peixinho. Por quê? Porque quando o meu povo precisou dos amalequitas, quando o meu povo estava no deserto, quando o meu povo estava precisando, que não tinha o que comer, que não tinha o que calçar, que não tinha o que vestir, eu mandei os amalequitas ajudar, e eles não ajudaram o meu povo. Então, eu conheço os amalequitas. A palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, diz que os amalequitas, eles saqueavam o povo de Israel. Os amalequitas, vira e mexe, eles davam em cima do povo de Israel e roubava todos os mantimentos, roubava todas as suas plantações, destruía, roubava todos os seus animais. E Deus queria cessar esse negócio. Deus queria destruir totalmente um povo que ele sabia que iria continuar, porque era um povo que não obedecia a Deus. Eu quero frisar bem para você que Deus não escolhe só crente, não. Porque Deus escolheu Nabucodonosor, que não era crente, que não era do povo de Deus, para o quê? Usou para poder prender o povo de Deus. Usou para prender o povo de Deus, para que colocasse o povo de Deus na posição, mas Nabucodonosor deu plantação, deu vinhas, deu alimento, deu dinheiro, deu tudo. E Deus usou a Ciro, que era de um povo rebelde, que era de um povo que gostava de matar e destruir, arrancar pele, mas Deus tocou em Ciro para resgatar o povo de Deus da mão de Nabucodonosor e deu uma ordem para Ciro, e Ciro cumpriu. Dá vestimenta, dá ouro, dá dinheiro, devolve para o meu povo as terras deles. E a terra foi saqueada, foi queimada, não restou pó sobre pó. Mas eu quero, Ciro, que você devolva a terra de cada um e dê dinheiro para eles levantarem tudo de novo. E Ciro fez. Não foi assim? Então, se Deus
quê? É que Deus não se importa se é um inimigo teu. Deus se importa se é um inimigo de todo o povo dele. Deus não se importa somente comigo, mas Deus se importa comigo e até essa criancinha que está aqui. Deus sabe, eu posso me safar, mas ela não vai conseguir. Então, mesmo eu me dando bem aqui, Deus vê que a pessoa que eu estou me dando bem aqui vai destruir ela lá no presente. Deus vai mandar destruir, sabe por quê? Deus não quer poupar só a mim. Deus quer poupar a mim, quer poupar ela, quer poupar cada um de nós. Em outras palavras, eu vou continuar frisando, Deus não se importa com um, Deus se importa com o todos. Infelizmente, tem pessoas, vou falar do nosso meio, e não estou julgando, que se você me presenteia, você é legal comigo, eu não quero saber. Você é legal comigo. Não quero saber se você não é legal com a missionária Alva. Eu não quero saber se você não é legal com a irmãzinha ali. Você é legal comigo e é pronto. Mas Deus não é assim. Deus não quer saber se você é legal só comigo. Deus quer que você seja legal com todos. Está entendendo o que Deus está falando comigo, contigo? Eu estou ouvindo lá do capítulo 15 para você entender porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Deus olhou para Saul, mandou Saul destruir. Quando chegou lá, Saul destruiu, começou a destruir os amalequitas, começou a destruir algumas coisas, mas quando Agag, rei dos amalequitas, se inclinou para Saul, reverenciou a majestade de Saul, ofereceu as gorduras das ovelhas, ofereceu o melhor dos animais para Saul. Saul, peraí, cara bacana, legal comigo, Deus mandou matar ele, mas, poxa, ele me reverenciou, que é isso? Pô, eu acho que Deus não sabia muito o que estava falando, não. Deus falou de uma pessoa para mim vir destruí-lo. Chega aqui, eu encontro outra. Olha só o cara, maneiro pra caramba, me deu até as ovelhas, os bois dele todo. Quer saber de uma coisa? Eu vou matar todos os amalequitas, mas vou provar esse rei porque ele é maneiro. Já viu? O que é isso? Não é para todo mundo, não. Um rei chegar diante de mim e bater cabeça? Cara, ele vai me respeitar. Vou levar Agag comigo, vou matar todo o povo e vou levar as ovelhas, os bodes, as vacas, os camelos, vou levar. Porque Deus deu uma ordem para Saul, porque ele era rei sobre o povo naquele tempo. E Saul, ele não resolveu fazer o que Deus mandou. Em outras palavras, talvez seja muito forte para você entender, mas você tem que entender, porque para chegar no céu, o caminho é estreito. Em outras palavras, Saul começou muito bem, mas depois Saul só estava se importando com ele mesmo. Saul já não estava se importando com o que Deus queria ou deixasse de querer. Saul já não estava se importando com a ordem de Deus. Saul estava se importando agora com ele. E o melhor que Saul fez, diz a palavra do Senhor, que Saul, depois de tudo isso, se sentiu cara. Foi lá e levantou um monumento a ele. Nem Moisés, nem Josué tinha feito tal coisa. Saul pegou e fez o quê? Levantou um monumento a ele. Se reverenciou. Por quê? Porque ele estava o quê? Se achando cara. Mas só que ele não fez o que Deus mandou. Aí Deus chama Samuel e fala assim para Samuel: Samuel, estou triste com Saul. Saul decepcionou, vou tornar a falar Deus? Não. Deus sabia o que Saul ia fazer. Mas Deus chegou para Samuel e falou: olha lá, você vai até Saul e encontra com ele e diz para ele que eu não me agradei do que ele fez. Samuel procurou Saul, achou? Não. Mas Deus sabia onde Saul estava. Sabe onde Saul estava? Levantando um monumento para ele e se reverenciando. Você vai em tal lugar, assim, tu vai achar o cara. Ele já cresceu. Está grande ele. Acho que não precisa mais de mim. Está lá se reverenciando. Não precisa ninguém reverenciar Saul. Ele mesmo estava se reverenciando. Quando ele encontrou Saul, sabe o que foi que Saul fez? Então disse Saul a Samuel: antes de eu ouvir
caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, lá no versículo 20 do capítulo 15, me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Grande coisa que ele fez, né? Ainda tirou onda aí, Samuel. Negócio seguinte, aí, sabe onde que eu estava? Cara, nem te conto. Aí, o rei me reverenciou. Caramba, não é para qualquer isso não, hein? Eu trouxe ele comigo, mas aí, não se preocupa não, hein? Matei todos os amalequitas. Não se preocupe, profeta, eu andei no caminho do Senhor, percorri tudo. Esqueceu e desobedeceu. Aí, matei, não ficou um. Matei até criancinho de 1 mês, de um dia que tinha nascido. Mas eu trouxe o rei comigo, sabe? Porque ele não desceu perante a tua presença, perante a presença de Deus, mas ele desceu perante a minha. Pô, eu vi com meus olhos que a terra um dia há de comer. O cara desceu, o cara se humilhou a mim. E eu trouxe ele. Mas, e essa palavra é muito forte, me lembrou lá de Adão no tempo de Eva. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e da vaca o melhor do interdito para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Olha a ousadia do cara. Eu quero que você frise muito bem esse versículo. Ele trouxe o rei, mas olha ele jogando a culpa em cima do povo. E olha a justificativa que Saul deu. Eu trouxe, mas para oferecer sacrifício para Deus. Poxa, Deus mandou eu matar, mas eu achei as ovelhinhas tão gordinha, tão bonitinha, o espelhinho dela tão branquinho, que eu achei que Deus ia se agradar da oferta. Esqueceu que Deus falou para ele que não queria nada. Deus queria que ele matasse todos os animais, todos os amalequitas, inclusive o rei, aleluia, dos amalequitas e todos os animais. E eu ainda vou incluir de novo, porque aqui não fala e não tinha, mas até o peixinho que estava no aquário, Deus não queria que ele levasse para Deus, não. Deus queria que ele matasse, sabe por quê? Aquilo que é maldito para Deus é maldito. Quando Deus fala assim para o povo dele, entra, destrói toda a cidade e não ponha nada do despojo, porque eu considero maldição. Como é que uma coisa que Deus abominou, como é que uma coisa que Deus mandou que destruísse, a gente vai pegar e ainda vai oferecer para Deus? É muito forte. A justificativa de Saul foi o seguinte: os olhos dele, eu achei, eu fiz, eu vou fazer, mas não se preocupe, profeta, tu falou, me deu uma ordem, Deus falou a respeito de você. Saul fez com Samuel o que o povo tinha feito antes. O povo não queria, mas ouvia Deus através da boca de Samuel. Agora Saul também estava incluído no negócio. Saul não queria ouvir Deus falar através da boca de Samuel. Saul queria fazer o que ele queria, assim como o povo queria fazer o que ele queria. Então Saul já não prestava mais para Deus. Tudo isso é para você entender. Deus não está falando de pecado. Saul não pecava? Deus não está aqui frisando nenhum pecado. É engraçado, né, presbítero? Deus aqui não está frisando nenhum pecado de Saul, como frisou de Davi. Aí você vai falar assim, pastora Wanda, você está me incentivando a pecar. O importante é que eu tenha que reverenciar Deus. Não. Assim como eu e você, a gente cai de vez em quando, a gente peca de vez em quando, a gente erra de vez em quando. Davi errou. Mas a diferença é que na hora que Saul errou, em vez de ele descer na presença de Deus e pedir perdão, ele jogou a culpa em cima do povo. Mas o povo fez o que o líder autorizou a fazer. O povo fez o que o rei deixou o povo fazer. O povo fez aquilo que Saul falou assim, ó, fique à vontade. A responsabilidade era de Saul, assim como a responsabilidade do pecado de Eva era de Adão.
E olha só, detalhe, Samuel, Deus falou através da tua boca que era para me matar todo mundo, mas eu achei melhor trazer para sacrificar a Deus. Em outras palavras, Deus falou a respeito do profeta, mas eu achei melhor fazer dessa maneira, e eu tenho certeza que Deus vai se agradar. Sabe por quê? Eu estou dando para Deus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não chamou profeta para brincar. Deus diz que a cada um de nós, Ele deu um dom. Se Deus usa alguém para você, você não pode julgar quem Deus está usando para você, mas pode julgar a profecia. Você tem todo o direito, e eu aconselho a você a buscar se aquilo que foi entregue para você, se é de Deus ou não. Aquilo que foi entregue para você, se é de Deus ou não. Não se o profeta é de Deus ou não. Mas você tem que questionar, tem que perguntar sim. Porque ninguém pode pegar nada, até mesmo porque Deus, Ele pode muito bem. Olha, por que nós oramos pedindo a Deus para dar um entendimento à nossa mente, para que a gente viesse a entender? A palavra do Senhor, aleluia, ela diverge. Deus, para saber se você está obedecendo mesmo a Deus ou ao homem, Deus pode colocar o espírito de mentira na boca do profeta. Por que Deus faz isso? Porque Deus não quer você seguindo o profeta, Deus quer você seguindo a Deus. Mas quando Deus falou através da boca de Samuel para Saul fazer, Saul tinha que obedecer a Deus. Se Deus mandou destruir, e Deus Ele falou antes. Porque tudo Deus justifica, Deus não sai lançando assim não. Olha, Deus, Ele não manda você fazer nada, mas Ele manda se você perguntar. Contra Deus manda fazer sim. Mas se você ficar confuso e perguntar, seja qual for a pergunta, desde a tua saúde, tua vida material, tua convivência familiar, até a vida sentimental, se você perguntar, Ele responde. Se perguntar, Ele responde. Davi, ele não dava um passo sem que Deus respondesse se ele devia ir ou não, se ele devia fazer ou não. Está aí o homem segundo o coração de Deus. Ele não saía fazendo o que ele queria, o que ele achava que tinha que fazer. O que fez com que Deus tirasse a unção de Saul? A desobediência. Deus explicou lá na frente: olha, eu quero, Saul, que você mate todos os amalequitas. Por quê? Olha Deus explicando por que queria que fizesse. Não tinha nem que questionar, nem falar se achou bonitinho ou se não achou bonitinho. Deus justificou por que Ele queria que matasse a todo mundo. Porque o povo que, quando o meu povo precisou, não estendeu a mão. É um povo que não serve para nada. É um povo que faz aquilo que Ele quer fazer, não que eu mando. Porque até os ímpios, vou até mais forte, até os demônios estão sujeitos à autoridade de Deus. Porque quando Deus deu ordem a Nabucodonosor sendo ímpio, Nabucodonosor fez. Quando Deus deu ordem a Ciro sendo ímpio e sendo carnívoro, matador, Ciro obedeceu. Mas os amalequitas não obedeciam a Deus e saqueavam o povo de Deus. Deus sabia que enquanto restasse os amalequitas na face da terra, o povo dele não ia ter paz. Deus explicou tudinho através de Samuel para Saul. Mas quando chegou lá, o cara agradou Saul, reverenciou Saul. Vou deixar ele vivo. Deus queria saber se ele reverenciou Saul. Deus queria saber se ele foi bonzinho com Saul. Não. Deus falou: eu estou preocupado com o meu povo. Eu não estou preocupado com Saul. Eu não estou preocupado com um, com dois, com três. Eu não sou Deus de um só. Eu sou Deus de todo o meu povo. E o que faz mal para o meu povo agora, ou mesmo se deixou de fazer, mas Deus sonda o coração, lá na frente vai fazer mal para o povo de Deus, Deus destrói. Aleluia.
quer. Se o povo queria ou se não queria, Saul chegava assim e falava, não, ninguém, mate todos. Todos iriam morrer. Mas a palavra frisa bem, aleluia, que Agag chegou e agradou a Saul. Agag chegou e ofereceu o melhor dele para Saul. Vem cá, a vida de Agag estava na mão dele? Os animais de Agag estavam na mão dele? Pertencia a ele? Não. Deus já tinha dado um decreto para Agag, para os amalequitas e para os animais de Agag, para os animais de Amalequita. Então, a destruição era iminente. É assim que o diabo faz comigo, contigo. Na hora que ele vê, perdeu, Deus fala para ele, perdeu, agora a vitória do meu povo, vou te destruir. A gente sem visão, a gente desligado, o diabo chega assim e fala assim, ó, quantas vezes já vi isso acontecer? Às vezes a pessoa manifesta, não é a pessoa, mas o demônio, ele já perdeu, porque Deus já deu ordem a ele. Aí ele chega para você e fala assim, ó, eu vou sair do teu caminho, estou te devolvendo o teu homem, está devolvendo nada, já não é mais dele, ele já perdeu. Ele está querendo enganar, assim como Agag enganou Saul, e Saul desligado. Toma, leva tudo, é teu, não deu nada, Deus mandou matar. Agag também tinha que morrer, o povo tinha que ser dizimado da face da terra, porque Deus vê lá na frente. Eu vou me antecipar para você, sabe por que Deus, sabe o que causou a desobediência de Saul? Você sabe o que causou a desobediência de Saul? Lá no livro de Esther, nós vemos Naamã bajulando o rei e trazendo sobre o povo de Deus um decreto para destruir todo o povo de Deus. E de que descendência era Amã? Dos amalequitas. Deus sabe ou não sabe o que faz? Deus queria poupar o povo ou não queria poupar o povo? Se fosse totalmente destruído, precisaria aquela guerra sangrenta? Não. Mas, pela desobediência de Saul, restou alguns na face da terra, que lá na frente guardou um ódio, que foi passando para ele não era daquele tempo, mas foi passando de geração em geração, que o povo de Israel era inimigo e tinha que ser dizimado da terra. Lá na frente nós vemos Amã traçando um plano para destruir o povo de Deus da face da terra. Por causa de quê? Por causa da desobediência de Saul. Está entendendo o que Deus está querendo passar para você? Eu não estou aqui para profetizar a vitória, eu estou aqui para palestrar a respeito da vida de um homem segundo o coração de Deus, para você entender por que com todos os pecados dele, ele era um homem segundo o coração de Deus. Os erros dele ele não imputava em cima de ninguém. Foi eu que fiz, Senhor, me perdoa, estou na tua mão. Ele fazia alguma coisa, quando ele caía em si, peraí, fui eu que fiz, e pagava o preço dele. Nós vimos aqui Saul na desobediência lançando em cima do povo de Deus. Olha o que Deus faz com Samuel. Vai lá e traz Agag. Saul, eu quero Agag aqui agora. Sabe por quê? Porque o que Deus manda fazer tem que ser feito. Com certeza escapou alguns. Mas o rei, olha só, Agag no meio do povo de Deus, depois que Deus decretou que ele tinha que morrer, depois que ele se negou a ajudar o povo de Deus que estava no deserto. Eu quero dizer para você, tem muita gente que Deus manda ajudar e não ajuda. Estamos dentro da palavra ou não estamos dentro da palavra? Quantas das vezes Deus já tocou no meu coração para me ajudar alguém? Irmãos, eu quero dizer para você que por causa de 20 reais que eu inteirei, que era só o que eu tinha, uma mulher de Deus consertou toda a sua vida sentimental, casou na presença do Senhor, porque ela foi proibida de pegar o seu vestido de noiva por causa de 20 reais. E quando ela chegou na minha casa, eram os únicos 20 reais que eu tinha. E ela falou, irmã, ela não sabia que eu tinha, eu preciso de 20 reais. É mole, irmã, a irmã está prendendo meu vestido por causa de 20 reais. Eu olhei assim, eu falei, Jesus, tu não trouxe essa mulher na minha porta à toa. Peguei os 20 reais e dei a ela. Está casada, está feliz, ela é pastora, seu esposo é pastor, dirige uma igreja, está sendo abençoada até hoje. Eu nunca mais vi essa mulher, mas tenho notícia dela. E tenho, irmãos, aleluia, meu coração se alegra, porque eu não fechei meu coração na hora. Sabe o que Deus está querendo dizer? Isso não é só para os
na casa dele, estou cheio de pompa, comprei o cara, dei umas ovelhinhas para ele, deu, o que já não era mais dele, mas ele enganou Saul, deu umas ovelhinhas para ele, dei para ele sacrificar para o Deus dele, ele ficou todo feliz. Então eu estou por cima, estou debaixo da autoridade do rei, ninguém pode me tocar. Mas esqueceu que tinha um profeta orientado por Deus que não temia rei nenhum. Vai lá, Saul, chama Agag aqui agora. Agag veio toda alegre, me dá a espada. Pegou a espada de Saul, cortou a cabeça de Agag. Isso ele mostrou para Saul o quê? Que tinha que ser do jeito que Deus queria. Nós vimos dentro dessa palavra, aleluia, que depois de tudo isso, Saul ainda convidou o profeta, não fez caso não. Saul, gente, ele não entendeu a gravidade da atitude que ele tomou. Ele estava tão cheio de si, tão senhor de si mesmo, que ele não atinou para a gravidade daquilo que ele fez. Deus mandou destruir, ele não destruiu. Tudo bem, não destruiu. Mas daí você querer oferecer para Deus aquilo que Deus falou que tinha que ser dizimado, é muita ousadia e petulância. Meu Deus. Daí você chega e fala assim, aí, meu camarada, o rei chegou e falou comigo, me deu umas ovelhinhas, tudo gordinha, tudo bonitinha. Eu até penteei elas, dei um banhozinho nelas, que elas estavam bem encardidas, da caminhada de lá, dos Amalequitas até aqui, em Israel. Elas pegaram poeira, escovei as unhazinhas dela, dei um brilho, passei, levei no altar, ofereci para Deus. O que mais Deus quer? Gente, eu não vou dizer para ninguém se colocar no lugar de Deus, porque ninguém pode. E quem tentou, a gente sabe o que aconteceu. Mas pelo amor de Deus, isso é autoridade de Deus, que ousadia de Saul. Deus falou para destruir o que ele deveria ser, o que deveria ser destruído, que Deus tinha como maldição, ele ofereceu para Deus. Aí já é demais. E depois agiu como se nada tivesse acontecido. Deus, Samuel, estou triste com Saul. E olha Samuel com o coração mole. Deus falou, Samuel, agora eu tiro a unção de cima de Saul. E estou transferindo a unção de Saul para outra pessoa. Deus pode fazer isso? Deus faz o que ele quer. Talvez você veja a pessoa tropeçando, caindo, se levantando, e Deus não tira. Deus conhece o coração. Mas você olha aquele todo, né, soltarrão, não sei o que, Deus pega e tira. Irmão, eu vou narrar uma experiência para você. Já é 10h20, meu tempo está quase acabando, mas eu vou narrar uma experiência para você. Uma pessoa, a falecida Vera, irmã da pastora Thelma e da diaconisa Tânia, a minha concunhada, ela se desviou e Deus falava comigo que ela estava adorando outros deuses, fazendo pactos com outros deuses que ninguém via. E eu lembro que um dia, que tinha uma oração lá na casa da Tânia, trabalho de libertação, e eu lembro que um dia, nesse dia eu não fui no trabalho, você que estava lá, e a irmã Vera mandou um recado que eu desse para minha concunhada. Ela virou para minha concunhada, ela mandou um recado seguinte para minha concunhada, que eu nem lembro se foi a Tânia que entregou, eu não sei quem foi que foi levar lá em casa o recado para mim. Ela simplesmente mandou que eu falasse para minha concunhada o seguinte: eu, Vera, vejo um anjo virando as costas para você. Irmão, nem eu sabia o que significava isso. As pessoas por aí falam de anjo da guarda, que verdadeiramente a palavra do Senhor fala que coloca um anjo para trabalhar a nosso favor, a respeito que guarda a nossa vida, está constantemente diante de nós. Esse é o trabalho desse anjo, ele não tem hora para sair de perto de cada um de nós. Que as pessoas chamam por aí de anjo da guarda, realmente ele guarda. Mas ele não precisa de velhinha não, porque ele já é a luz enviada de Deus. Aleluia. Que negócio de... Vamos acender a velhinha para clarear os olhos do anjo. Vocês sabem, ele não está... Não sou contra, cada um com a sua prática, mas a palavra fala que ele é enviado, ele é luz.
Quem somos cegos somos nós. O anjo não. Ele é enviado de Deus para guardar a nossa vida. Irmão, depois que veio essa palavra de Deus para ela, aconteceu o que aconteceu com Saul. E eu vi com os olhos da carne. Não vi o que aconteceu com Saul, mas vi o que aconteceu com ela. Eu posso comparar. Porque diz a palavra do Senhor que quando Deus tirou a unção de cima de Saul, automaticamente o espírito maligno enviado da parte de Deus tomou conta de Saul. Depois que veio essa profecia, 2 anos depois, ela foi tomada por vários espíritos malignos dentro do quintal. E ela se debatia com ela mesma. Ela rodava e falava assim, ó. Ai, Jesus, quando vinha a consciência. Daqui a pouco ela rodava e falava assim, agora você chama ele. Mas no tempo que você me procurou, você não chamava ele. Eu demorei para vir. Já para me ter vindo há muito tempo, olha o diabo falando. Deus permitiu. A palavra do Senhor diz que para salvar a alma, Deus entrega o corpo na mão de Satanás. Para trazer uma consciência para a pessoa. Deus quis mostrar para Saul que ele não era o cara. Que ele desobedeceu. Que jamais ele deveria ter feito aquilo. Sabe por causa de que Deus fez isso com Saul? Porque Deus estava pensando no povo. E Saul estava pensando nele mesmo. Nós vimos, se a gente lê a palavra do Senhor, a consequência do ato de Saul lá na frente. O povo de Deus sendo perseguido por alguém da raiz dos amalequitas para tentar matar todo o povo de Deus. Nós vimos dentro da palavra que Saul, que tinha um espírito maligno, que se apossou de Saul da parte de Deus. Mas Deus já tinha escolhido Davi, tirou a unção de Saul e depositou em outro. E diz a palavra do Senhor que quando a unção desceu sobre Davi, automaticamente o Espírito de Deus tomou a Davi, se assenhorou de Davi. Deus não quis saber se Davi tinha 1, 2, 3, 15, 17 anos. Deus escolheu Davi. Nós vimos aqui, aleluia, que até Samuel temeu. Quando Deus falou, vai lá e unge, Samuel falou assim, se Davi souber que eu vou lá ungir outra pessoa no lugar dele, para mim não ungir, ele me mata. Porque a unção tinha que descer através de alguém. E se ele matasse esse alguém, a unção não desceria através daquela pessoa conforme Deus queria que descesse. O que aconteceu? Aonde você vai, o cara já estava louco. Eu creio que Samuel falou assim, esse cara pirou na batatinha. Ele pegar uma coisa que Deus mandou matar e oferecer para Deus um holocausto para Deus com aquilo que Deus já tinha rejeitado, então ele é louco, para ele me matar pouco custa. Senhor, como é que eu vou fazer? Você diz que você vai sacrificar. Chegando lá, eu já tenho um escolhido na casa de Jessé para reinar no lugar de Saul. Chegando lá, viu Eliabe, todo posudo, todo bonitão, né? Olha a carne do homem, com os olhos da carne. O profeta olhou assim e falou, com certeza é esse. Ele não sabia quantos tinham na casa. Homem valente, Deus gosta de homem valente. Mas espera aí, Deus conhecia o coração. Como mais tarde nós vimos lá na frente, que ele foi tomado de ciúme e inveja. Isso acontece no meio do povo de Deus? Acontece. A unção desceu sobre a cabeça de Davi. Quem se levantou contra Davi? O seu próprio sangue, o seu próprio irmão, a tal ponto de querer deturpar, de querer fazer com que Davi fosse o mocinho mau. Ele era o bonzinho e Davi foi o mau. Na hora que ele estava lá perante a batalha lá, na hora que Davi chegou a mando de seu pai, para poder falar, para poder narrar, para poder chegar lá e falar, vim trazer queijo, vim trazer alimento. Ele sabia que Davi já tinha sido ungido. Olha o que ele falou para Davi, o que tu veio fazer aqui? Está querendo se meter, eu conheço muito bem o teu coração ruim. Olha, ele viu Deus mandar descer a unção sobre Davi, e Deus desce a unção sobre a cabeça de alguém ruim, de alguém que não se importa com o seu companheiro, com o outro. Deus conhece ou não conhece o coração? Na hora que ele chegou, ele abre, desde que eu conheço teu coração ruim. Não, Davi foi ali, Davi se indignou, sabe por quê?
Porque o Espírito Santo de Deus já estava em Davi. E aquele que tem o Espírito Santo do Senhor, ele não aceita covardia. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele se incomoda com a necessidade dos seus irmãos. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é companheiro. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele se importa. A luta não é minha, mas eu cheguei no meio dessa luta, agora eu estou vendo. Esse negócio não vai ficar assim. Irmã, o que tu quer? Que é o meu joelho junto com o teu joelho. Olha de lá que eu olho de cá. A tua vida vai mudar, a tua vida não vai ficar dessa maneira. Deus escolheu Davi porque sabia. Se Davi se incomodou com o animal, Davi não ia se incomodar com o ser humano. Cadê? Onde está? Já passaram todos por aqui. Será que Deus é louco? Não tem mais ninguém para me ungir. Tem um lá que está lá, ó, no meio da malhada, lá no meio do campo, no meio das ovelhas, lá cuidando das ovelhas. Chama ele aqui. Se Deus rejeitou todos esses outros e falou que é aqui o negócio, então tem alguém aqui. Ainda que os meus olhos não se agradem, mas Deus não olha, não vê como o homem vê, diz a palavra do Senhor. Chama ele lá. Quando ele chegou ruivo, a Bíblia fala que ele é ruivo. Os irmãos dele não eram. Era franzino, era novinho. E detalhe, era um caçula. Não entendia de guerra, mas ele só entendia de ovelha. Glória. E Deus compara o ser humano o quê? Como ovelhas. Glória. E Davi entendia de ovelha. As ovelhas estavam indefesas. As ovelhas estavam no campo. No campo tinha urso, no campo tinha leão, no campo tinha lobo. E quem é que estava lá? Umzinho só, que estava protegendo milhares, 100, 200, 300 ovelhas. O que é um menino para defender várias ovelhas? Deus falou, é esse que eu quero. Ele não teme, ele não é covarde. O pai dele carnal deu uma ordem a ele. E ele está cumprindo o que o pai dele mandou ele fazer. Se ele está cumprindo e não está temendo, o que eu mandar ele vai fazer. Peraí, chama esse cabra aí que ele é bom. Deus olhou para mim, olhou para você que está aqui hoje na manhã desse dia. Chama ele aí que ele é bom. Chama ele aí que eu quero fazer ele entender que apesar de pecador, apesar de ter errado, por que eu chamei Davi? Vou fazer ele entender que eu não estou comparando pecado, porque o ser humano falha, mas eu não importo se vai me obedecer ou se não vai. Eu sei que ele é ser humano, eu sei que ele é falho, mas eu também sei que mesmo cair no meu pecado, se eu mandar ele fazer, ele faz. Eita, cabra bom! Errou, vacilou, deu uma escafungada numa cocaína, puxou-lhe uma maconha, bateu um tambor, mas vem pra mim, e tudo que eu mando ele faz. Traz que eu tenho um negócio com ele. A pior batalha ele já venceu, que era com ele mesmo. Agora eu vou botar ele numa batalha diferente. Ele vai lidar com o ser humano. Lidar com o ser humano não é lidar com o bicho. Ser humano é pior. Porque tem vontades, tem capricho, acha que não tem que se submeter. Peraí, ele agarrou um leão, que é o símbolo da força, e destruiu. Ele agarrou um urso, que é o símbolo da falsidade, que dá abraço, mas que enfia a unha pelas costas, e ele venceu. Então ele já tem as características que eu quero. Ele pode derrubar o forte, o autoritário, o que acha que é bom, que é perfeito, como ele também pode liderar aquele que é falso, aquele que está olhando, está fingindo uma coisa, mas que não é. Então ele entende de personalidade. Eu coloquei dois, foi Deus que colocou aqueles dois animais para ele destruir, um simbolizando coisa diferente do outro. Deus provou e ele passou. Traz ele aí que eu sei onde que eu vou colocar ele. Mas um detalhe, agora eu quero ver se ele é manso. Eu unjo ele agora, mas ele só vai tomar posse 20 anos depois. Vou fazer um negócio com ele. Tirei a unção de um e ele sabe que eu tirei. O espírito maligno entrou naquele um. Eu vou colocar ele para se submeter com a unção que eu deixei na cabeça dele a quem não tem mais unção. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz assim, ó. Deus está no negócio? Então eu vou para o negócio é com Deus. Aleluia. A unção estava com ele de rei. Ele poderia chegar
rápido, Deus é comigo. Não, falou bem assim, peraí, o espírito maligno tomou conta, olha Deus armando um negócio. Surgiu um empregado e falou assim, eu conheço um, aleluia, olha as características. Olha as características. Lá no capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos mancebos e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, mas sisudo em palavra e de gentil presença. O Senhor é com ele. Olha o empregado de Saul testificando de Davi. O empregado. Às vezes, Deus usa quem a gente acha no nosso ver que não tem importância. Aí Deus vai e usa aquela pessoa como mensageiro. Opa, chegou o correio. Eu conheço um. Ele é sério nas coisas que ele fala. Ó, um menino. Ele é sério nas coisas que ele fala. Ele sabe tocar, hein? E tange bem. Toca que a alma respira. Peraí, ele é animoso, ele é alegre. Quer dizer, o rei está triste, cabisbaixo, sisudo, precisa de alguém alegre do lado dele. Você já viu colocar um sisudo do lado de um sisudo? Eu não gosto, eu também não gosto. Ah, eu vou destruir. Você mata o espólio. Vou fazer assim, você pode já pisar no pescoço. Você pisa no pescoço, eu corto as pernas. Que negócio é esse? Tem que ser o contrário. Ele está possuído por um espírito imundo. Eu vou colocar um que tem o Espírito Santo do lado dele. Esse demônio tem que parar. Vai tocar aquelas armas assim, vai acalmar o coração dele. Ó, ele é animoso, ele é alegre. Então tem que ter uma pessoa alegre do lado para poder levantar. Não, peraí, botar para cima. Ele é sisudo nas suas palavras, quer dizer, o que ele fala, bate em cima, bate o martelo. Falou, falou. Leva Davi. Deus já tinha ungido Davi. Davi ficou ali do lado de Saul. Sabe o que Saul tentou fazer com Davi? Olha o espírito imundo que sabia o que tinha acontecido. Diz a palavra do Senhor que enquanto Davi tangia para acalmar o homem, ele pegou a lança assim, ó, tentou travar aquela lança em Davi 3 vezes. Tentou matar Davi. Davi fazendo bem para ele. Isso não acontece no nosso meio. Vou falar que negócio baixinho. Isso não acontece no nosso meio. Isso não acontece no meio dos crentes. Você fazendo bem para ele tentando te matar. Mas Davi entendia disso, sabe por quê? Davi tinha matado um urso. Não é o que o urso faz? Se levanta e vem te abraçar. Deixa ele te abraçar. Aí foi, ó, te dá aquele abraço forte, fica a unha, você não vai falar de mim. Eu te amo, meu irmão, e eu também te amo. Te amo nas tuas costas. Davi correu? Não correu. Ele tinha uma missão. Ele agora tinha que aprender a ser rei. E nada mais do que colocar ele dentro do palácio. Agora ele tinha que aprender. Diz a palavra do Senhor, aleluia, que Davi ficou ali cumprindo aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Em outras palavras, meu irmão, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, diz que o coração de Saul não mais pertencia a Deus, mas aos seus próprios interesses. Saul construiu um monumento em sua própria honra, diferente de Moisés e Josué, que deram todo o crédito a Deus. Tinha desobedecido e depois foi levantar um monumento. Lá em 15, lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, nós vimos Deus testificando de Davi. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Por quê? Porque executa todas as minhas vontades. Por que Saul não foi considerado mais segundo a vontade de Deus? Não foi considerado. Porque desobedeceu, trazendo grande consequência para ele? Não. Porque ele ia viver
guerreando as causas do Senhor, ainda fugindo de Davi. Por quê? Ainda fugindo, desculpa irmãos, de Saul. Por quê? Saul outrora foi escolhido por Deus. E só quem pode tocar no ungido de Deus é Deus. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que ferir a menina dos meus olhos. Ai! Deus não dá esse direito para ninguém. Nós vimos aqui o que? Deus explicando por que Davi, varão conforme o meu coração. Por quê? Porque executa todas as minhas vontades, todas as vontades de Deus, as vontades dele. Saul achou por um momento que ele podia fazer a vontade dele. E Deus fez o quê? Reservou Saul, tirou de campo e transferiu a unção para outro por causa de quê? Por causa da desobediência. Ainda lançou a culpa sobre o povo. Antes de ouvir a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ele falou que ele obedeceu o Senhor e caminhou no caminho que Deus mandou ele caminhar. E olha o que foi que ele falou. Olha ele querendo enganar o profeta. E trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas eu destruí tudinho. Eu trouxe Agag, ele quis dizer que ele trouxe Agag, que ele poupou Agag, porque Deus mandou. Mas não foi através do profeta. O profeta não tinha falado que Deus mandou destruir. Como é que agora ele vem falando para o profeta que ele levou Agag porque Deus mandou? E botou a culpa no povo. Ó, essas ovelhas que estão aqui, mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus. Ó, para oferecer ao Senhor teu Deus, não meu Deus. Sabe o que Saul estava querendo falar? Ele é teu Deus, não é meu. Eu faço o que eu quiser. Ele me levantou, me colocou nessa posição, então eu tenho autoridade para fazer o que eu quero. E o holocausto foi para oferecer a teu Deus. Você devia ficar alegre, porque eu trouxe ovelha para dar para o teu Deus, eu trouxe vaca para dar para o teu Deus, então você tinha que ficar alegre. Agora você vem aqui me condenar, dizendo que Deus me condenou? Não, a culpa é do povo. Deus se agrada disso? Deus não se agrada. Eu quero dizer para você, mesmo tendo um currículo espiritual invejável, Davi era homem cheio de fragilidades. Ninguém é perfeito, mas se Deus mandasse, ele cumpria. Entendeu por quê? O tema dessa mensagem? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você pode dizer para mim por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? É porque ele não pecava? Não. Era porque ele obedecia. Era porque ele, depois que pecasse, ele não jogava a culpa em cima de ninguém. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E eu peço perdão. Pediu perdão, desceu, está na mão de Deus. Se quiser que eu viva, eu vou viver. Se não quiser, filho, seja feita a tua vontade. Deus gostou. Eu demorei a entender. Confesso para os irmãos. Ontem, de madrugada, é que eu fui entender direito por que Deus chamava Davi segundo o coração dele. Que eu não entendia. Mas também não questionava, ficar quietinho. Sabe? Vou confessar uma coisa para os irmãos. Eu ficava quietinho. Já pensou se a igreja sabe que eu não entendi esse mistério direito? Meu Deus. Por que Deus falava que Davi era segundo o coração dele? Davi errou. Davi olhou uma mulher pelada tomando banho. Davi olhou para o corpaço dela. Oh, meu Deus, veio para o olho, passou para o corpo, corrente sanguínea, tem que ser minha. Vou pegar. Não pego não, pego sim. Não pego não, pego sim. Vou pegar, já vi, gostei do que vi, eu sou rei, é minha. Ih, ela tem um marido. Mas o marido está debaixo da minha autoridade. Peraí, ele veio da guerra. Vou mandar ele para a guerra de novo. Vou ele lá na frente. Porque aí, se ele morrer, ninguém vai dizer que eu, rei, estou pecando. Estou pegando a viuvinha. Pegando viúva, não é pecado.
planejou, arquitetou, concluiu. Esse homem não vale nada. E Deus fala segundo o meu coração. Não tinha atinado ainda para a gravidade. Chega o profeta Natan. Se você tem um montão de ovelhas, você tem um montão de animais, e o teu irmão só tem um, você pegou, aquele homem foi, tomou a ovelha única que ele tinha. O que esse homem merece? Merece ser trucidado, merece ser morto, merece ser destruído. Como é que ele, com um montão de ovelha, vai roubar uma só? Esse homem é você. Jesus. Pequei contra ti. Ele não falou, mas também ela estava dando mole, ficou peladinha na minha frente. Ele falou isso? Ele falou isso para o profeta? Para o profeta? Ele não estava aí cumprindo as obrigações dele de macho. Ele falou isso para o profeta? Ela estava sozinha, me deu mole, peguei porque eu sou homem. Ele falou isso para o profeta? Não. Quando caiu em si, pequei. Botei a mão onde não deveria botar. Errei, mas tem consequência. A espada vai cair dentro da sua casa para você nunca mais botar a mão dentro da casa de ninguém. Ninguém tem que usar autoridade para fazer nada sobre ninguém, afligir ninguém. Te perdoo, tua alma está salva, mas você tem que sentir o gostinho, porque você não vai fazer de novo, cara. Espera aí. Veio o filho, planteou, filho do pecado, planteou. Isso quer dizer que qualquer criança vai morrer? Não. Estava simbolizando ali o quê? Deus destruindo o fruto do pecado. Jejum. Quem sabe eu consigo comover o coração de Deus. Se Deus deixar viver, eu consegui. Morreu fazer o quê? Mas peraí, mestre, rei, ele morreu agora que era para tu estar aí chorando que nem um desesperado. Não, porque Deus fez a vontade dele. Você é fruto do pecado, você fez o Deus me castigar. Foi isso que ele falou para Betseba? Você fez Deus me castigar, você fez eu te ver peladinha, você fez eu deitar contigo, você é culpada porque eu caí, você me derrubou. Não quero mais você. Ele fez isso? Ele honrou com o compromisso dele, ele meteu a mão, agora tem que segurar até o fim. Pegou, segura. Deus botou na tua mão, agora tu vai ser responsável. E honrou. Merecia ou merecia não ser um homem segundo o coração de Deus? Por causa do seu pecado e das suas atitudes? Não. Porque era obediente a Deus. Mas obediente peca. Obediente cai. Obediente falha. Cai. Jesus é entendedor do ser humano porque ele se fez carne. Tem gente que fala assim, mas também Jesus, né? Filho de Deus. E você é o quê? Também Jesus, né? Foi enviado pelo Pai. Você foi enviado por quem? Também Jesus, né? Ele orava, jejuava direto. Você não ora no jejum por quê? Mas mesmo orando e jejuando, se cair, Deus te levanta. Segundo o coração de Deus, obediente a Deus e arcava com a sua responsabilidade e os seus compromissos. É isso que Deus mandou vir aqui falar na manhã desse dia para você entender que Davi é o homem segundo o coração de Deus, Luciana a mulher segundo o coração de Deus, presbítero o homem segundo o coração de Deus, Wanda uma mulher segundo o coração de Deus.
milhões para comprar um passe. Ainda bem que é daqui. Uma das diferenças que eu estava vendo, eu prestei atenção da pastora falando, e algo que me chamou muita atenção, Saul e Davi, a diferença se chama Agag. Saul e Davi. Qual é a diferença? Uma das diferenças também ali que foi falado. Agag. Nós levamos Agag para nossas casas. Levamos Agag dentro de nós. Não queremos largar dele. Não queremos liberá-lo. Michel, o que é o rei Agag na nossa vida? Sabe o que é? É o que está dentro de nós e nos faz bem. A nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa altivez, a nossa autossuficiência, a nossa prepotência, sabe? Aquela coisa que nos faz bem. Tanto que Agag ele foi usado pelo inimigo para quê? Reverenciar o rei Saul. E quem não gosta de ser reverenciado? Quem não gosta do tapinha nas costas? Quem não gosta de uma adoração? Quem não gosta de ser apontado e adorado e dizer, lá vai o nome de Deus? Quem não gosta de quem puxa a cadeira quando você senta e fala, senta aqui? Querido, na manhã desse dia a coisa está tão séria. Quem tem um Agag que precisa ser tirado da nossa sopa? Levanta a mão. Michel, é isso que tira a minha paz, é isso que está tirando a minha visão, é isso que está me perturbando, sabe, tirando o meu sono. Toda vez que eu saio, vem a memória, toda vez que eu saio, parece uma vozinha, sabe, falando no meu ouvido, e olha, contempla, deseja, fala, faz, pratica. Não é assim a guerra diária da nossa vida? Aí fica a guerra da carne com o espírito. Não é verdade? Tem hora que parece que a carne, né, Valão? A carne está vencendo. Aí tem hora que você pensa assim, cara, eu não sou digno nem de pronunciar a palavra Deus. Eu não sou digno nem de estar aqui. Aí você vê muitas vezes as pessoas não têm capacidade, não têm mais força para entrar na porta da casa do Senhor, porque Deus vai me envergonhar. Quem nunca se sentiu assim? Não, eu cometi um pecado e lá tem vaso. Não, tem vaso no ministério, se eu for lá, Deus vai me envergonhar. Deus vai levantar alguém, vai vir com espada para mim e vai falar na frente de quem tem que falar. E eu estou com vergonha. De repente você se sentindo um leproso, sozinho, acometido, sabe por quê? Porque você não expulsou Agag. Você está andando com ele. Você está andando com ele, você não tem força para falar, sai da minha vida em nome de Jesus. Sai espírito, sai vontade, sai desejo que não me agrada, que não agrada a Deus. Só que você não tem força. Michel, o que você está falando? Querido, tem um livro que eu estou lendo chamado Corpos na Sala. Eu não estou falando propaganda do material que eu vendo, não. Corpos na Sala. Quem já leu aqui esse livro sabe o que eu estou falando. Fala de batalhas espirituais, fala, sabe, que inimigo. Fala de espírito maligno que fica atormentando a nossa vida por causa de uma palavra que um ente querido lançou dizendo, ei, vai puxar o pai, vai puxar a mãe, vai ter isso com a mãe, vai ser assim com o pai, e fica. O Michel está falando de maldição hereditária. Pessoa de quem eles convivem e lança, profere palavras sem saber. Ah, tadinho, coitado, está sofrendo igual a mãe sofreu, está sofrendo igual o pai está sofreu, é ruim igual o pai, é uma peste igual a mãe. E a pessoa, aquela criança que ouve essa palavra, um dia vai se tornar adulto. Essa pessoa que ouve essa palavra, um dia vai ser uma mãe, vai ser um pai. Aí é acometido de uma palavra que foi falada há muito tempo. E daqui a pouco você está fazendo do mesmo jeito que seu pai fazia, o mesmo jeito que a sua mãe fazia. Eu estou falando, eu sei que eu estou falando. Porque se eu não me pegar, se eu me policiar, eu faço e repito a mesma coisa. Então está na hora de puxar o freio de mão e falar, Senhor, essa área eu sou fraco, eu estou trazendo a área para onde eu vou e para onde eu quero ir.
colocar de pé comigo esse dia. Por causa de uma reverência. Quando Deus usou a profeta. Por causa de uma reverência, querido. Ele se alegrou com o inimigo. Ele levou o inimigo para dentro da sua casa, para perto dele. Por causa de uma reverência, querido. Por causa de um sorriso. Desagradou a Deus. Por causa de um tapinha nas costas. Deus virou as costas e tirou o espírito dele. Ele optou. E você tem uma oportunidade na manhã desse dia hoje de optar. Ou você continua com os seus espinhos, com alguma coisa que vem te atormentando há muito tempo, ou você dá um basta, dá um ponto final hoje, em nome de Jesus. Maldição hereditária, palavra contrária, algo que foi falado há muitos anos. Apontaram você e disseram, vai ser igual fulano e ciclano. Você quer uma libertação? Michel, isso é a escola dominical, é culto de libertação, deixa. Porque aqui a gente tenta direcionar. Mas se Deus mudar o rumo, Ele é Deus. Se Deus quiser mudar o rumo, Ele é Deus. De todo mundo que está aqui, se tiver uma pessoa, se Michel, eu quero, Senhor, eu quero uma atitude, eu quero mudança, caramba, então esse culto foi para você. Eu não quero saber se você, a maioria não gostou, ou não está gostando. Peça misericórdia da gente. Mas se tiver uma pessoa que necessita disso, vem aqui em nome de Jesus. É que tem coisa na vida que você tem que tomar uma atitude. Você entra na campanha, você sai da campanha, vem para a escola dominical, você se consagra, mas tem algo ali que está te atormentando. Então está de dentro, tem que sair. É de dentro para fora. É você que tem que falar, Senhor, minhas fragilidades, minhas fraquezas, eu sou fraco, eu sou adúltero, eu sou 7-1, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho essa fraqueza, me ajuda. Eu tenho uma mudança de caráter, eu tenho isso, me dá vontade de tomar atitude, me dá vontade de fazer, vou simplesmente saber que não gostam de mim. Ele teve uma unção. Bom, vou matar ele, porque ele não pode estar do meu lado. Não pode haver dois juntos se não tiver de acordo. Você está liberto pela glória de Deus. Você está salvo pela glória de Deus, querido. Você está lavado e remido pelo poder da palavra. Agora toma uma atitude, para de olhar para um lado e olhar para o outro. A situação, a salvação não é individual. Então o problema está dentro de você. Chega naquele, por quê? Porque se o profeta Samuel não enxergava o que estava dentro do coração, não vai ser Michel, a pastora Wanda, que vai enxergar. Não é verdade, mestre? Mas aquele que enxerga o coração está aqui. Eu não estou questionando e perguntando qual é o pecado de cada um aqui. Eu não quero saber o que está atormentando, o que atormenta. Só que é o seguinte, tem que dar um ponto final. Você vai levar isso até quando na tua vida? Você vai andar lado a lado com a gaga até te atormentando, e quantas das vezes está dizendo que você não presta, enquanto Deus te deu vida e vida com abundância. E quando Deus fala para você de santo, porque eu sou santo. E quando Deus fala para você, eu te dei o único filho unigênito para que você tivesse vida e vida com abundância. Olha, você está lavado pela palavra. E aí? Uma coisa, querido, é você ser humilde. Outra coisa é a humilhação em excesso. Uma coisa é o jugo que Jesus levou sobre si. Outra coisa é o jugo de Satanás. Glória a Deus, a irmã Marcela está aí, estou chamando a irmã Marcela para estar louvando. Glórias a Jesus. Eu gostaria do missionário à aula, pastora Wanda, glórias a Jesus. Nalva, desce aqui na frente, nos ajudasse em oração.
gostaria que vocês deixassem ser usados pelo Espírito. Deus tocar no coração aí, em nome de Jesus. Você sai do teu lugar, dá um abraço, põe as mãos, porque renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. glórias a Jesus. Aplauda a Deus. Pode voltar no seu lugar. Tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo que Deus fez na manhã desse dia. Aqueles que vieram, aqueles também que não vieram, mas no seu lugar aí eu creio que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que algo maravilhoso, especial aconteceu na manhã desse dia. Algo maravilhoso, especial está acontecendo nas vidas na manhã desse dia. Porque Deus não está reunindo o seu povo em vão. Não é tempo, querido, de ficar angustiado em dois caminhos. Não é tempo de indecisão. Glórias a Deus. Querido, antes de passar, passar a minha oportunidade,
quero mais uma vez anunciar, tá, a nossa nova revista, Família Cristã, Vínculo do Amor, Pastor Silas Malafaia. O valor está R$5,50, tá bom? Nós temos agora a próxima lição que está falando sobre Neemias, tá? E a gente já vai iniciar, creio eu, a revista sobre família, tá bom? E através dessa lição, através dessa revista, nós vamos ter várias palestras, tá? Palestrantes aqui, vídeos para família. Nós vamos decorrer tudo sobre família, tá bom? Então eu peço que você compre, que você adquira, fale com o seu professor, irmãos, presenteie, tá? Converse conosco, mas não deixe de comprar a sua revista, tá bom? Nós não trouxemos muita quantidade, trouxemos só isso aqui, tá? Mas na medida da necessidade da igreja, a gente está indo lá e adquirindo mais revistas. Os adolescentes, vocês vão adquirir as revistas, tá bom? Vão adquirir. Mesma coisa são os jovens, o obreiro nem vou falar. As mulheres também, conversem com seus professores, com as suas professoras, tá bom? Dá uma data, conversa, mas todos adquiram a revista. Até porque você pode usar a revista para estudar em casa, fazer culto doméstico, culto nos lares. Amém? Glórias a Deus. A senhora deu essa oportunidade em nome de Jesus. A paz dos irmãos. Antes de nós fazermos um anúncio para os irmãos, eu quero dizer que eu estava observando aqui, meus irmãos, a frequência da Escola Bíblica Dominical, e eu quero imputar a cada liderança a responsabilidade. Viu, irmãos? Cada liderança dos jovens, dos adolescentes, das mulheres, dos obreiros. Viu, irmãos? Por quê? O nosso país está do jeito que está. A violência está desenfreada por causa de algo chamado impunidade. Aonde não há correção, com certeza não haverá obediência. Então eu peço, principalmente aos coordenadores de obreiros, lideranças, que entendam que só se pode ser abençoados aqueles que obedecem. Não se pode sacrificar um grupo de pessoas por causa de um grupo maior de pessoas que não querem obedecer. Por exemplo, eu vou direto aos obreiros. Aqui tem muitos obreiros que não estão na Escola Bíblica Dominical. Como é que eles vão chegar hoje aqui e vão estar na porta central da igreja? Irmão, isso aí até eu gosto. Na festa ontem todo mundo estava. É complicado me convidar para a festa, irmãos. Eu observo tudo, todo mundo gosta de festa. Agora, obedecer, vir para a Escola Bíblica Dominical, como de ensinamento, a gente não observa isso. Então, hoje à noite eu peço a compreensão dos coordenadores de obreiros, de não colocar essas pessoas nos lugares principais. Irmãos, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Aconteceu um fato essa semana, na quarta-feira, muito chocante para o nosso ministério. Eu não sei se vocês viram na televisão uma criança que se afogou num balde de água aqui no Fumaceiro, filha de uma diaconisa do nosso ministério. Tá, irmãos? Então eu me vi envolvido em toda aquela situação, o desespero daquela mulher. Fizemos a cerimônia do sepultamento. Está vendo, cara, como é que é coisas piores? Fizemos a cerimônia do sepultamento e também conduzimos ela na sexta-feira para a advogada da igreja, porque na segunda-feira ela terá que ir à delegacia para prestar o seu depoimento. Mas o que eu quero falar a respeito desse caso? É algo que nós conseguimos trazer para a nossa igreja. A Cruz Vermelha Internacional, eles estavam ministrando cursos de primeiros socorros lá na Vila Olímpica. Qual é o curso de primeiros socorros da Cruz Vermelha? Os irmãos sabem que a Cruz Vermelha atua em frontes de guerras e assim por diante. Então é um curso completamente diferente do curso de primeiros socorros normais que é feito aqui no nosso país. E eles estavam fazendo um curso na Vila Olímpica. E como está agora, os irmãos sabem, essa batalha política, ano de eleição, os irmãos sabem como é que funciona esse esquema. E eles ficaram sem espaço. E eu soube disso.
E eu corri atrás e consegui trazer eles para ministrar o curso aqui. Falei que a igreja tinha uma infraestrutura boa. Aí veio aqui o líder da Cruz Vermelha, aqui no Rio de Janeiro, que é um americano. Ele veio aqui olhar as instalações da igreja e aprovou as instalações. Então, a partir do dia 16 de agosto, vai começar um curso de primeiros socorros aqui na igreja. Agora, trazendo para o fato que aconteceu, observem bem, meus irmãos. Essa criança poderia ter sido salva se a mãe soubesse o que fazer com o seu filho. Mães, ela me falou o quê? Pastor, eu tirei ele de dentro do balde, meti no colo, corri para água branca e comecei a gritar socorro. Se ela soubesse, meus irmãos, as técnicas de ressuscitação de um afogado, ela não poderia ter utilizado no filho? Massagem cardíaca, respiração boca a boca, não é verdade? Então isso é fundamental para todos nós, seja eu, seja qualquer um dos irmãos, sabermos algumas coisas para que não sejamos pegos pela fatalidade, porque há um momento entre a vida e a morte que nós podemos evitar se nós soubermos agir. Eu estou falando isso para a igreja por quê, irmãos? Infelizmente, eu não sei que síndrome é essa da igreja, que a gente traz coisas boas para cá e as pessoas de fora usufruem. Eu fico às vezes contrariado com isso. Por quê? O rapaz da Cruz Vermelha falou, pastor, nós vamos colocar carro de som na comunidade, anunciando que as matrículas é feita na igreja da Barão e o curso vai ser na igreja da Barão. Eu estou vendo, irmão, vai vir muita gente para cá. Eu queria preencher as vagas com o nosso pessoal, não é questão de egoísmo, mas o que é isso? Só puxar para a gente? As coisas boas são para quem? Não são para os filhos? Eu quero que a nossa igreja esteja preparada para o sinistro também, irmãos. Vocês observem, olha só, as dicas aqui é para você agir em caso de hemorragia, ingestão de substância, queimaduras, quedas, traumas em geral, afogamentos, todos esses itens estão aqui. O curso vai ser só aos sábados, na parte da manhã. E eles vão trazer as macas, os manequins, que é para ensinar as técnicas de massagem, ressuscitação. Então, irmãos, a ficha de inscrição já está com a Amanda. Eu gostaria muito de amanhã ligar para eles e falar assim, ó, não bota a divulgação não, porque a minha igreja já preencheu. Por que isso? São somente 60 vagas. E é de graça. Eu acho, irmãos, que, pelo amor de Deus, se você não quiser se preparar para ter uma preparação para atuar dentro da tua casa, de graça, aí, meu querido, não adianta colocar a culpa no diabo, que não é diabo não, corrija você. Porque o tempo que você vai ficar sábado em casa sem fazer nada, vem para cá. Ó, já não tem 60 vagas, tem 58, porque eu e a minha esposa já botamos nosso nome na frente. Eu tenho netos, pode tomar uma queda, e eu sendo eu pastor da igreja, pode acontecer um fato aqui, sei lá, o Satanás é sujo, uma pessoa manifesta um demônio, bufo no chão, esse chão aqui, desse jeito. Eu vou o quê? Vou ligar para o SAMU, ficar aqui olhando a pessoa morrer esperando? Se eu tenho assim, a especialização ou o aprendizado nessa área, eu vou fazer os primeiros socorros, vou preparar a pessoa para quando o SAMU chegar, ou levar essa pessoa ao hospital, já vai chegar lá, irmãos, já pelo menos previamente atendido. Vocês entenderam, gente? Eu vou falar hoje também para aqueles que não gostam de vir à escola dominical, mas vou falar hoje também, para que possamos todos nos matricular. Como pode acontecer um sinistro, tipo, acontece com criança, a mãe botou água para ferver no fogão, ela puxa a panela, a água quente vem em cima. O que você faz? Dá um banho de água fria? Joga café em cima? Na minha época, jogava um monte de café em cima da queimadura, né? Jogava água fria, e depois eu descobri que não tem nada a ver. Né, irmão? Queimadura botou café, sabe o quê? Não adianta nada, né? E a água quente também não resolve, água fria. Então, tudo isso nós vamos aprender. O moço estava aqui me explicando, eu não entendi bem, que ele estava meio embolado, mas os professores são brasileiros, tá, irmãos? São brasileiros, vão estar aqui. Ele aprovou o nosso salão nobre
E vai ser tudo lá no salão nobre. Ele falou, ó, tem um espaço muito grande aqui, aqui nós vamos montar nossas marcas, botar os manequins, que vai ter aula teórica e aula prática. Tá ok, gente? Isso para as mães eu acho fundamental. Eu estava pensando mais nas mães do que nos pais. Porque o pai sai para trabalhar, as mulheres ficam em casa, então é melhor as mães fazerem esse curso. Tá? Então se inscreva com a Amanda ali, só tem 60 vagas. Estou repetindo, sabe por quê, irmão? Vida de pastor é complicado. As pessoas não dão a menor importância. Não estou dizendo vocês não. Aí quando vê o carro passar anunciando curso de primeiro socorro, igreja Assembleia de Deus da Barão, ai, na minha igreja. Falei, não avisei na igreja. Eu não falei para botar o nome. Isso acontece aqui? Quase sempre. Quase sempre. Entendeu? Então, estou dando essa dica para os irmãos. Eles fizeram esse folder, né? Grande, já mandaram já com o nome da igreja, botaram aqui. E o pior é que eles colocaram o meu telefone lá de casa. Botaram aqui Assembleia de Deus da Barão. Está as datas aqui. 18/8, 25/8, 1/9, 15/9, 8h30 às 12h30. É o curso. No local e pelos telefones. 3159-3035. Vai anunciar isso aí na comunidade. Jesus, minha dona. Misericórdia, botou isso na minha casa. Vamos ligar para lá de eu sou ruim de atender telefone pra caramba. É minha esposa que vai atender. Mas eu creio, eu acredito que logo mais a gente vai preencher essas 60 vagas. Vocês acreditam nisso, gente? Porque as mães que não colocarem seus nomes aqui, mas sábado é o dia que eu tenho que arrumar a casa. O dia que o teu abençoado tomar uma queda ou acontecer uma fatalidade como aconteceu com a filha da diaconisa, aí eu quero ver como é que você vai fazer. Aí o que é que eu faço, Jesus? Eu solto na boca dele, eu dou tapa nas costas, o que é que eu faço? Está aqui, ó, dentro da igreja, de graça, do jeito que os clientes gostam, 0,800. Se fosse alguma taxa, não tem condição de pagar. É de graça. Ok? Então, que Deus assim abençoe aos irmãos. E vamos para frente. Estamos tentando trazer mais alguns cursos para cá, no nome de Jesus. Não, minha filha, não tem idade não. É de 0 a 0. Entendeu? Tem muitas mães aqui que, né, pode ser igual Sara, teve filho depois de 90 anos. Não tem problema.